Todo aprendizado começa do mesmo jeito, com dúvidas, medo e aquela sensação de não saber por onde começar. E às vezes nós temos essa dificuldade de dar esse primeiro passo. O primeiro passo sempre é o mais complicado. O primeiro passo é sempre aquele que custa a chegar. Mas é pôr em mente que aprender não é algo linear. Eu demorei muito tempo para entender isso na minha vida, porque eu achava que eu funcionaria da forma como todos funcionam. Mas nem todo mundo funciona da mesma forma. Tem dias que tudo parece difícil e outros que você acha que não está evoluindo. Ou em outros momentos que você se acha a última coreana da Coreia do Sul falando seu coreano. Arrasando, a última Coca-Cola do deserto. A gente vive se questionando sobre, né? Ai, será que eu tô indo bem? Será que eu devo parar? Será que já é o momento de eu dizer chega? Ou eu devo persistir, insistir nesse caminho que eu não sei como vai ser à frente? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a jornada da aprendizagem e entender um pouquinho como ela funciona e não se cobrar demais com ela. Mas é justamente aí que a jornada acontece. Não nos grandes saltos, mas nos pequenos passos repetidos de todos os dias. Então, a gente tem uma questão onde nós estamos na nossa zonazinha de conforto. Nós já estamos acostumadas em estar ali numa sensação de segurança, numa sensação de domínio, em uma familiarização. A gente já se sente confortável onde a gente está. E quando a gente sai da zona de conforto para expandir, vem a zona do medo. Aquela sensação de impotência, insegurança, influência da opinião alheia, medo da mudança, porque tem medo de não dar certo. Mas a minha psicóloga uma vez disse que se você está com medo é porque você está no caminho certo. Porque se não tivesse medo, você não estaria ali dando tudo de si para conseguir aquilo. Você estaria fazendo por fazer. E o medo tá ali para nos alertar em que você está no caminho certo, e não para você parar. Porque a partir dele você vai procurar fazer da melhor forma possível e conquistar aquilo que você tanto deseja. Seja uma rotina que se encaixe em você, seja a forma de você estudar, uma fluência de um idioma, passar numa faculdade, conseguir uma promoção naquele emprego que você tanto quis. Então a gente vai precisar sair um pouco da zona de conforto, expandir nossos conhecimentos, nossos horizontes para conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. Depois da zona do medo, vem a zona da aprendizagem, onde a gente tem ali uma ampliação da zona de conforto, onde a gente tem desenvolvimento das novas habilidades, o confronto de desafios e problemas. A gente sempre para na primeira dificuldade que surge. Mas não é para parar, porque a partir dela nós ficamos cada vez mais fortes e conseguimos ter ali ferramentas o suficiente para conseguirmos lidar com outras maiores. E assim vai. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. É igual um desenhista. Bom, não sei se você é um desenhista ou uma desenhista, eu sou. Então, a gente vai aprendendo as técnicas, vai ali aprimorando com o tempo. Com o tempo a gente vai melhorando, porque a gente tá praticando. Então, se não houver a prática, não tem como a gente aperfeiçoar aquilo que a gente tem dificuldade, ou que a gente tá aprendendo naquele momento. A gente quer desenvolver aquilo. Infelizmente, a gente não consegue construir uma casa em um dia. Muito menos aprender um idioma em 2 horas. Seria maravilhoso. Não, vou ser sincera, seria maravilhoso se a gente pudesse fazer tudo tão rápido. Mas a gente precisa de um tempo pra tudo. Tudo tem um tempo. E às vezes a gente quer que esse tempo passe rápido demais. Mas será que a gente vai ter maturidade pra lidar com aquilo? Se formos num tempo tão rápido assim? Então a gente precisa ali trabalhar essa questão. Passar por situações em que a gente vai testar nossas habilidades. E é normal, às vezes, a gente não conseguir de primeira. Mas isso não significa que você não é capaz daquilo. Às vezes, você ainda precisa se reorganizar. Ah, e o que eu fiz aqui que não tá legal, que pode melhorar? A mentalidade de aprendizagem e a mentalidade de desempenho diferem fundamentalmente em suas abordagens e atitudes em relação ao aprendizado e ao sucesso. Como assim? Não entendi. Vemos a diferença. Enquanto na mentalidade de desempenho a gente foca no resultado, na mentalidade do aprendizado nós focamos no processo. Foquemos no processo e não no resultado. Vamos de pouquinho em pouquinho, vamos de degrauzinho em degrauzinho pra gente conquistar aquilo que a gente deseja. São duas coisas totalmente diferentes. Como, por exemplo, o medo do fracasso e a aceitação do fracasso. Ai, fracasso é uma palavra muito forte, de fato. Não é porque você não conseguiu daquela vez que você nunca vai conseguir. Talvez lhe falta uma prática, talvez lhe falta uma reorganização nos seus estudos, na sua aprendizagem. Não significa que você não vai conseguir. Às vezes você precisa recalcular a rota. Eu fiz muito disso, até eu me achar. O que é diferente, por exemplo, nessa rigidez nas estratégias, em vez daquela adaptação e flexibilidade importante que precisamos ter. Por exemplo, uma coisa que eu tinha muito quando comecei a estudar, criar minhas rotinas, tive tanta rotina na minha vida, meu Deus do céu, mas que eu era tão ríspida na minha rotina, que eu não tinha tempo pra nada. Eu ficava tão sobrecarregada e tinha todos os horários meus ocupados que eu não tinha tempo pra respirar, não tempo pra mim. Chegou uma hora que eu não aguentei. Não consegui nem levantar da cama de tão cansada que eu tava, não tava conseguindo pegar no computador pra trabalhar. Às vezes a gente precisa se adaptar à nossa realidade. Às vezes a gente precisa sair de casa pra trabalhar às 5 horas da manhã e só voltamos às 10, por exemplo. Nossa, como é que eu posso dar um jeito aqui na minha rotina? Aí que entra na questão, não só da flexibilidade e da adaptação, mas da criatividade. A gente não precisa ficar ali estudando horas a fio na frente do computador. A gente pode estudar de outras formas possíveis. Não só da forma tradicional. Podemos criar várias outras formas de estudo de um jeito mais leve e divertido. Em vez daquela motivação extrínseca que é de fora, né? Vemos os outros fazendo e demos aqueles elogios. Vamos ter uma motivação mais intrínseca, por dentro. Vamos vibrar pelas pequenas conquistas. Uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus alunos, fazer essa retrospectiva, é quando a gente ali começa a estudar o alfabeto, por exemplo, e depois de um tempo, depois de 10 aulas, a gente faz aquela retrospectiva. Olha só como vocês conseguiram evoluir. Antes vocês nem conseguiam identificar essas letrinhas e hoje já estão identificando. Mesma coisa quando a gente tem ali, por exemplo, meses de diferença. Meses de aula, 3 meses de aula. Vocês já vão conseguir ler
melhor, já vou conseguir identificar muitas coisas. E é assim que a gente tem que abordar essa questão. Não de um jeito cansativo, não de um jeito maçante, onde você tem medo de errar. O erro é o nosso melhor professor. Nossa, errei tanto, que isso deu errado. Todas as gramáticas do coreano, quando eu comecei a estudar coreano, lá em 2017. Tinha tão pouca informação naquela época sobre... E o que tinha, ou tava em inglês, ou era no YouTube, ou eram pessoas que explicavam de um jeito e outros explicavam de outro que eu não entendia. E eu ficava ali igual uma folha no rio, sem saber pra onde ir, deixando a maré me levar. E no final das contas, acabei ali errando bastante. Hoje em dia, eu não vejo o erro como um fracasso. Não, eu estou ali estudando, estou correndo atrás, estou ali dando todas as minhas energias para aquilo. E dificilmente você vai esquecer quando você ele tem essa dificuldade. Quando você aprende, dificilmente você esquece. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, nunca mais esquece. Então, vamos a um exemplo prático. Diante da aprendizagem, nós temos ali uma dificuldade. Em vez de desistir ou sentir-se desencorajados, vamos buscar ajuda, revisar a matéria e praticar. Vamos ver de outra maneira. Talvez um colega que também estude coreano tenha aprendido de uma forma diferente da sua e você consiga entender a partir da explicação dele. Vê isso como uma oportunidade para melhorar suas habilidades e não um empecilho. É diferente da mentalidade de desempenho, você se preocupa apenas em passar naquela tarefa. Não entende o conceito, pode evitar fazer perguntas e buscar ajuda, tendo que isso mostre fraqueza ou falta de capacidade. Por exemplo, eu quando estudei inglês, eu estudei forçado. Minha mãe me obrigou a estudar inglês e eu não gosto de fazer nada obrigada, então eu simplesmente estudava para passar nas provas. Se você me pergunta qualquer coisa básica do inglês, eu fico olhando pra tua cara e fico, é isso daí. Porque eu simplesmente me preocupava apenas na tarefa em passar na prova, apenas. Quando eu mudei de polo, nossa, foi um desempenho do caramba, porque eu me senti mais à vontade, o horário também foi ótimo, eu comecei a gostar mais, e eu vim de desempenho maravilhoso. Tive um desempenho maravilhoso. Mas que naquela época, antes de eu mudar do polo, nossa, eu tinha medo de perguntar, tinha medo de caçoarem de mim, de acharem que eu não sabia entender uma coisa básica, mas é algo normal. A dúvida é o que paralisa. Não vamos deixar que uma pequena bolinha de neve se transforme numa avalanche. E quando uma coisa mínima, pequenininha, fica por tanto tempo na dúvida, quando você vê lá na frente, você, nossa senhora, você não consegue entender nada. Porque aquela coisinha mínima foi o motivo para a avalanche estar vindo na sua direção mais à frente. Então, não tenha medo. Não, medo ali é um alerta de que você está no caminho certo. É normal. Todos nós sentimos. E não é pra gente se paralisar, não é pra gente parar. É pra gente continuar. Então, quais são os passos principais desse processo? Quais você pode ali me instruir? Nós temos aqui a identificação de estilo da aprendizagem, aquilo que a gente viu anteriormente, como você estuda, qual a melhor forma de você estudar, se você estuda melhor fazendo mapa mental, flashcard, se você fazendo resumo, ou dando aula para alguém, ou ali você simplesmente fazendo só exercício. Cada um tem uma forma diferenciada. Eu estudo fazendo resumo com música, por exemplo. Eu coloco música no ouvido e vou fazer meus resumos das gramáticas, das minhas próprias palavras. Essa é a minha forma de estudar, além, é claro, de fazer exercício, praticar, que nunca é demais. Essa é a jornada do aprendizado. Colocar metas diárias. Essa semana eu quero estudar 3 horinhas de coreano. Semana que vem eu quero fazer 5 exercícios de coreano, no geral, durante a semana. Experimentar técnicas. Vai se aventurando até você se encontrar. Eu tenho alunos que fazem... Nossa, tem aluno que estuda com música clássica, tem aluno que estuda com os programas de entretenimento. Tem alunos, por exemplo, que se gravam falando coreano e se escutam ao longo do dia. Essa mudança da mentalidade. Não é porque você errou que você não vai conseguir entender. Às vezes, não ficou tão claro pra você. Eu tenho muita dificuldade com áudio, por exemplo. Nossa senhora, áudio é uma coisa que na minha cabeça, quando eu tinha, lá nos 2019, era uma tristeza. Porque eu não tinha praticado, não pratiquei. Então era a minha maior dificuldade. Hoje em dia, nem tanto. Mas ainda sofro um pouquinho pra pegar, por causa do sotaque. Mas é uma coisa que a gente vai mudando conforme a gente for praticando. Então eu precisei mudar minha mentalidade em relação ao áudio. Não é porque aquela pessoa consegue que eu não vou conseguir, mesmo que eu tenha essa pequena dificuldade. Vamos trabalhar mais em cima dela. Então não é pra você deixar de lado aquilo que você tem mais dificuldade, é pra você focar mais nela. Eu tenho facilidade muito grande de pegar gramática. Nossa, gramática, análise de texto, redação. Nossa, eu pego rapidinho. Mas áudio é uma coisa que acaba comigo. Ai, fiquei traumatizada com o pessoal do Texas falando. Acho que depois disso eu fiquei com medo de escutar qualquer tipo de áudio. Ô tristeza. E fazer essa autoavaliação. Depois de uma semana, faça essa retrospectiva. Depois de um mês, faça uma outra retrospectiva. Depois de 5 meses, faça uma outra retrospectiva. Quando um ano, faça essa retrospectiva. Caramba, hoje eu consigo falar muito melhor do que antigamente. Eu percebi muito isso quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula de coreano, minha pronúncia era péssima, porque eu não praticava. Não tinha o que praticar lendo professor. Não tinha o que praticar. Minha letra era horrível. Nossa, péssima. Depois que comecei a dar aula, mesmo gaguejando demais, suando igual um porco, comecei a melhorar. Hoje em dia eu tenho muito mais confiança no falar. E aí? Me ajudou. Uma das minhas maiores dificuldades foi aquilo que eu enfrentei de frente. Queria desistir? Sim. Queria largar tudo pra cima? Sim. Queria jogar as folhas pra cima? Sim. Mas eu persisti. E hoje eu nunca acharia que eu cheguei nesse ponto. E hoje a gente tem ali uma evolução que eu nunca tinha pensado que um dia passaria.
E estamos aí. Tudo que é novo dá medo. Isso é uma coisa que a gente vê na própria psicologia falando. Adoro a psicologia, vocês sabem disso, né? Adoro demais. Mas que na psicologia a gente tem essa questão, né? Tudo que é novo dá medo, porque o desconhecido gera medo. Não tenha medo sobre essa questão. Abrace ele como uma mãe abraça seu filho durante uma tempestade. Porque é uma parte sua que está demonstrando fragilidade, vulnerabilidade. Ter medo faz parte do processo. Você só não pode deixá-la te dominar. Porque quando o medo domina, você não faz nada. Aí quando passa tempos, anos, você se frustra. Porque, caramba, não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Ai, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, você vai viver no si. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E não vai mudar. O tempo não vai voltar, infelizmente. Nossa, até mesmo pra gravar vídeo no YouTube. Eu tô desde 2019, batendo de frente. Querendo gravar vídeo, não conseguindo, por essa timidez que eu tenho, por essa dificuldade de comunicação. E, em partes, as aulas me ajudaram muito a me comunicar melhor, a falar melhor, a me expressar melhor. E aos pouquinhos a gente vai vencendo, a gente vai ali praticando. E não é só com o idioma. Uma das coisas que eu aprendi na vida é justamente isso. Que, na verdade, o medo indica que você está no caminho certo. Porque você está ponderando, considerando aquilo na sua vida. E você quer aquilo pra sua vida. E quando você quer algo na sua vida, você sempre quer fazer da melhor forma possível. Quer pôr todo a sua energia, a sua vontade, o seu foco pra conseguir conquistar aquilo. E aí? Você consegue. Você consegue. Por mais difícil que possa ser, por mais desafiador que possa ser, você consegue. Você consegue. Vai por mim. Você consegue. Você consegue sim. Já aconteceu tantas coisas na minha vida que eu achei que eu nunca fosse superar aquilo, que eu nunca fosse sair daquilo. E eu tinha medo também de sair daquelas questões, situações, porque eu achava que eu ia encontrar algo pior. E no final das contas, eu vim pra algo melhor. E aos pouquinhos a gente vai ali subindo esse degrau. Não precisa querer pular uns 10 lances de escada pra cima. Você vai acabar se cansando, se frustrando, se esforçando pra uma coisa que você pode ali sem querer escorregar e cair e voltar pro zero. Vamos devagarzinho. Um dia você percebe que aquilo parecia impossível e agora faz sentido. E você entende que o processo não é perfeição, é continuidade. Se o leite estraga, ele se transforma em iogurte. E iogurte é mais valioso do que o leite. Se o iogurte piorar, ele se transforma em queijo. E o queijo é mais valioso do que o leite e o iogurte. Se o suco de uva azedar, ele se transforma em vinho. E isso é mais caro que o suco de uva. Você não é ruim por causa dos erros que cometeu. Os erros são as experiências que te tornam mais valiosos como pessoa. Cristóvão Colombo cometeu um erro de navegação que o fez descobrir a América. O erro de Alexander Fleming levou a inventar a penicilina. Não deixe seus erros te derrubarem. Não é a prática que leva à perfeição, são os erros dos quais aprendemos que nos torna perfeitos. Continue em frente. Continue, não tenha medo. As pessoas mais bem-sucedidas no mundo erram também. Erraram muito até acertar. Levando em consideração do K-pop, os BTS mesmo erraram muito, praticaram muito para se aperfeiçoarem. E hoje estão aí. Quem são? Então não precisa ter medo. Não tenha medo. Acredito que você não vai querer viver sempre, para sempre, em uma vida que você não viveu muito, não se arriscou muito. Só se vive uma vez. Vai correr atrás do seu milagre. Não espere por ele. Faça ele acontecer. Não importa o quanto você estude, mas sim o quanto você aprende. Foque na qualidade, não na quantidade. Se aventure, pesquise, converse com pessoas sobre aquele assunto que saibam um pouco mais que você. Troque informações. Vai se aventurar. Sabe? Vai lá, vai. O que mal custa? Gente, uma pesquisa bem feita, bem aprofundada no Google, tu encontra um monte de livro PDF para ajudar a estudar N assuntos que vocês desejam. A jornada do aprendizado não é sobre chegar rápido. É sobre quem você se torna enquanto aprende. Continue. Seu esforço está construindo algo maior do que você pensa.